A paz do Senhor Jesus a todos. A palavra que o Senhor me deu hoje é o reino de Deus. O reino de Deus já começou a ser estabelecido dentro dos nossos corações, até chegar a hora de se manifestar no mundo inteiro. O reino cresce dentro de cada cristão. Quem obedece Jesus faz crescer o reino de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. O versículo de Marcos traz a essência do ministério de Jesus. Ele inicia com a declaração de que um tempo significativo se cumpriu, revelando que o reino de Deus já está sendo inaugurado com a presença e a obra de Jesus, o Messias. As profecias acerca do reino de Deus estão presentes desde o Antigo Testamento, mas é no Novo Testamento que a mensagem sobre o reino de Deus se desenvolve de forma ainda mais clara, principalmente sendo o tema mais frequente da pregação de Jesus. Em resposta, Jesus declarou: "Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo." Perguntou Nicodemos: "Como alguém pode nascer sendo velho?" É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: "Digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito." O reino dos céus é um reino estabelecido por Deus, tendo como rei o Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo. E no Evangelho de Lucas, capítulo 17, do verso 20 ao 21, Jesus, sendo interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: "Não vem o reino de Deus como visível aparência, nem dirão, ei-lo ali, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós." E esta afirmação de Jesus significa que o reino de Deus está presente em cada pessoa e que Jesus Cristo habita em nós pelo seu Santo Espírito. Isto significa que o reino de Deus está em nós, porque Jesus já veio à terra e nos deixou a sua presença. Porém, mesmo assim, falta alguma coisa. É necessário que o reino chegue ao coração de cada homem. Somente então poderemos dizer que o reino de Deus chegou com toda a sua plenitude em nós. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Jesus ensinava que o reino de Deus não era um reino terreno, governado por autoridades humanas, mas um reino espiritual, governado por Deus. Ele afirmava que esse reino estava presente, mas que ainda estava por vir em sua plenitude. Jesus usava parábolas e metáforas para ilustrar a mensagem do reino de Deus. O reino de Deus é um governo celestial que substituirá todos os outros governos e fará com que a vontade de Deus seja feita no céu e na terra. E ele prosseguiu dizendo: "O reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria
produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Jesus nos traz, na parábola do semeador, a comparação de que um homem que realiza essa ação nos sugere que todos nós somos chamados a participar na expansão do reino de Deus. A qualidade do solo aqui descrita se refere a várias condições dos corações humanos e determina a eficácia da semente, a palavra de Deus plantada em nós. A parábola que Jesus deixou nos ensina que a natureza do reino de Deus é como um processo que exige não apenas a ação de semear, mas também uma disposição adequada para frutificar em nossas vidas. E este processo sublinha a importância da participação humana na obra divina e na esperança de que, mesmo que comece bem pequenininho, o reino se expanda de uma forma poderosa. Quando dizemos o reino de Deus está próximo, isso revela que é um projeto da parte de Deus para a humanidade, um plano já iniciado com a presença de Jesus Cristo e que perdurará até a eternidade. Este reino manifesta-se na palavra e nas obras e na presença de Cristo. E ele estabeleceu o reino de Deus na terra. Para vivermos o reino de Deus, é preciso nascer do alto, ver o reino de Deus, perceber a sua presença e acolhê-lo como dádiva dada por Deus. E para isso acontecer, devemos nascer do alto, nascer da água e do Espírito. Em Marcos 10, 14 e 15, Jesus nos mostra como devemos receber o reino de Deus em nossos corações. Algumas crianças chegaram até Jesus e os seus discípulos, achando que eles o estavam importunando, pediu para que se afastassem dele. E quando Jesus viu que os discípulos estavam impedindo que as criancinhas chegassem até ele, Jesus viu e ficou indignado e lhes disse: Deixem vir a mim as criancinhas, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Ao ficar indignado com a atitude dos discípulos, Jesus revela que o reino deve ser acessível a todos, especialmente àqueles que possuem um coração puro e a fé simples, como as das crianças. E esta passagem é um convite a sermos simples, como os pequeninos. O reino de Deus é um governo sobre os nossos corações, cuja lei é o amor. O reino de Deus chegou com toda a sua plenitude e está dentro de nós, está em nós, porque Jesus já veio à terra e nos deixou a sua presença. Deus habita em nós pela fé e nos convida a encontrá-lo na oração e no silêncio. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz, alegria no Espírito Santo. E em João 18,36, Jesus nos mostra que o seu reino não é deste mundo. Jesus disse: O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. E no Evangelho de Mateus, Jesus nos ensina como orar e pedir a Deus que seja estabelecido assim na terra como no céu o seu reino.
Em Mateus 6, 9 e 10 está escrito: vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Portanto, meus irmãos, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Maranata, Shalom. Eu te encontrei. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tua graça me alcançou, me fez renascer. Em tua presença encontro paz, meu querer.